Muito bem, pessoal. Retomando aí a nossa aula, vamos passar então para um bloco de dúvidas. Estou só esperando aqui, né? Tem aquele delay. Acho que o delay está em torno de 15 segundos. Mas depois que vocês começarem a me ouvir aí, comecem a mandar as dúvidas, as perguntas que vocês quiserem, ok? Vou até escrever aqui, ó, porque aí o pessoal já vai mandando. E aí a gente vai, nesse bloco agora, então, fazer essa coisa de tirar dúvidas, né? Vamos esclarecer aí algumas dúvidas de vocês. Eu tinha visto lá no começo qual a diferença entre dano iminente e perigo iminente para que eu possa saber se é possível alegar estado de necessidade justificante. Dias, o perigo tem que ser atual para caracterizar estado de necessidade. Então, como tem que ser um perigo atual, obviamente que a gente não pode alegar estado de necessidade em situações de perigo iminente, só de perigo atual. Mas o que é um perigo? Né? Perigo é um risco. Então, o direito não precisa ainda estar sofrendo um dano. O dano não precisa ser atual, basta o dano iminente. Vou dar um exemplo. Se o cachorro está correndo na direção da criança para mordê-la, ela já está em perigo. O cachorro está se aproximando. Se o fogo está chegando na casa, imagina, a televisão aqui do lado começa a pegar fogo. A casa está em perigo, embora ainda não esteja sofrendo um dano. Então, o perigo atual engloba o dano atual, o cachorro está mordendo a criança, a casa está pegando fogo, e o dano iminente, o cachorro está prestes a morder a criança ou a casa está prestes a pegar fogo. Mas o perigo iminente, o cachorro está preso tentando se soltar, a televisão é velha e está cheirando mal, pode ser que pegue fogo. O perigo iminente não aceita ainda o estado de necessidade, não autoriza ainda o estado de necessidade. A Luíse pergunta o seguinte: professor, em um crime que tem como condenação pena e multa, peraí, sumiu, pena e multa, na substituição é vedado a aplicação de multa? Súmula 171 do STJ. É vedado ao juiz substituir a pena privativa por multa, lá no 44, parágrafo 2º, se o crime já tem a pena de multa acumulada com a pena privativa. Então, é súmula 171 do STJ, responde a sua pergunta. Por isso, a vedação. Luiz Henrique, professor, há mais critérios para diferenciar desacato de injúria contra o funcionário público em razão da função? Não. O critério para diferenciar o desacato da injúria em razão da função, ou seja, injúria em razão da função, ligada à função, é a presença ou não do funcionário público. De resto, os dois são iguais, não tem nenhum outro elemento de diferenciação. Até porque, como eu disse, na minha opinião, não existiria essa injúria, né? Seria sempre desacato. Mas, enfim, a doutrina é que criou essa forma de diferenciar. Pode falar, Tiago, pode falar da concausa relativamente superveniente, dá vários tiros em uma vítima que no caminho do hospital morre num acidente de trânsito. O agente responde por tentativa ou lesão. Quando o artigo 13, parágrafo 1º, diz que ele responde somente pelo ato já praticado, isso caracteriza tentativa, ok? Na verdade, o que ele está querendo te dizer é: não posso imputar o resultado, mas eu não excluo o dolo dele. É diferente da desistência voluntária e do arrependimento eficaz, que são excludentes da tentativa. Aqui não há exclusão da tentativa. O que eu estou excluindo é a imputação do resultado. O legislador usou a expressão responde pelo ato praticado de forma equivocada. Ele deveria ter dito, não deveria ter dito nada, ele deveria ter dito o que está antes escrito. Exclui a imputação do resultado. Então, se eu não posso imputar o resultado, o que sobra? A tentativa. Beleza? A tentativa. João, professor, o senhor poderia fazer algumas observações sobre a pena restritiva? João, pena restritiva, o que tem de importante é o artigo 44. Quando é que eu posso aplicar? Requisitos de aplicação. No crime doloso, porque no crime culposo pode aplicar sempre. Se a questão tiver um crime culposo,
você aplica a pena restritiva, não tem como impedir. Mas se o crime for doloso, a condenação tem que ser até 4 anos e não pode ter tido violência nem grave ameaça contra a pessoa. Além disso, ele não pode ser reincidente em crime doloso. Mas se for, a lei admite no parágrafo 3º que o juiz flexibilize a regra. Então a reincidência não impede em absoluto a substituição. Ela limita, mas não impede em absoluto a substituição. E depois tem alguns requisitos subjetivos lá no parágrafo 3º. Esses são mais difíceis de caírem na prova. Então você tem que ter atenção na prova. Apareceu pena restritiva, vai para o 44 e olha se o agente cumpria os requisitos. Se cumpria, você pode aplicar pena restritiva a ele, ok? Depois do João vem a Paloma. Professor, fala um pouquinho sobre a diferença do roubo majorado e da extorsão mediante sequestro. Ô Paloma, eu acho que você está falando do roubo majorado pela restrição da liberdade. Roubo é roubo. Roubo é subtrair coisa alheia móvel mediante violência ou grave ameaça. Imaginem que alguém entre agora aqui na minha casa pela janela querendo roubar bens que estão aqui dentro. E que para ele ficar à vontade, ele me tranque no banheiro que tem aqui atrás e me deixe trancado dentro desse banheiro durante todo o tempo em que ele está aqui dentro roubando, horas que ele vai ficar aqui roubando. Isso é roubo com restrição de liberdade. Imagine, por exemplo, um roubo de carga de caminhão. É muito comum acontecer em roubo de carga, em que os ladrões levem o caminhoneiro junto para descarregar o caminhão e depois libertá-lo. Porque assim ele não vai ter como avisar a empresa de rastreamento do caminhão. Isso é roubo. Eles estão subtraindo coisas alheias móveis usando violência ou grave ameaça. E a restrição da liberdade é meramente acessória para que o roubo dê certo. Já na extorsão mediante sequestro, eu vou privar a liberdade para pedir um resgate. Ou seja, eu não estou subtraindo bem nenhum. Eu estou privando a liberdade para pedir um resgate da vítima. Eu privo a liberdade para pedir um resgate à família dela, para pedir um resgate às pessoas que podem ter dinheiro para salvá-la. Então a diferença é bem clara. No roubo eu estou subtraindo. Na extorsão mediante sequestro eu estou sequestrando a pessoa para pedir um resgate da liberdade dela. Querem ter essa pessoa de volta? Querem ter essa pessoa livre de volta? Então paguem o resgate da liberdade dela. Meu filho está mandando oi e dando tchau, risos. Enaide, tchau aí pro seu filho, ok? Um abraço para ele, um beijo para ele. Patrícia, professor, o motorista que leva a gestante para o médico para fazer aborto responde pelo concurso também? Se ele sabe que está fazendo isso, ele está em concurso com ela, claro. E aí ele responde junto com ela no 124, ok? Como o namorado que empresta o dinheiro para ela fazer, o pai que arruma o médico, a amiga que indica a clínica, todas essas pessoas são partícipes do aborto praticado pela gestante. Já a enfermeira que ajuda o médico, o anestesista que ajuda o médico, aí são partícipes do médico. E aí ficam junto com o médico lá no artigo 126. Obrigado, obrigado. Professor, quando uma pessoa contrata, Carininha, quando uma pessoa contrata a outra para matar alguém, e esse mata da forma que quiser, o mandante responde pelo 121 também, ele responde como no concurso de pessoas, estou confusa. Claro, respondem ambos por homicídio qualificado, pela paga ou promessa de recompensa, tanto o mandante quanto o executor. Agora, o executor usou veneno, e o mandante não sabia disso, não sabia que ele usava veneno. O veneno não vai poder ser aplicado aos dois. Percebe? A qualificadora do veneno não poderá ser aplicada aos dois. Mas ambos respondem pelo homicídio, no artigo 121, qualificado pela paga ou pela promessa de recompensa. Essa é a posição que deriva do artigo 29. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a ele combinadas. Nilcinei, o caso de uma pessoa com dolo atira na vítima, a vítima fica internada por alguns anos, o réu é julgado por tentativa, transitou a sentença, depois a vítima morre, o que acontece? Nada. Não cabe revisão criminal contra o réu. Então, se ele foi condenado pela tentativa e transitou em julgado, ele vai cumprir a pena pela tentativa. Eu não tenho mais como imputar a morte a ele. Eu não posso denunciá-lo de novo pelo mesmo fato, bis in idem. Então, não dá para fazer absolutamente nada com ele. Lincoln, professor, no caso de um agente tenta matar uma pessoa e ao dar um tiro acerta um terceiro de raspão, causando lesão leve,
ele responde por tentativa de homicídio? Lincoln, se ele matou a vítima e atingiu a outra pessoa, ele vai responder pelo homicídio da vítima e vai responder por lesão corporal culposa em relação a outra pessoa. Lesão corporal culposa em relação a outra pessoa, e não pelo crime de homicídio, ok? Agora, vamos supor que ele tenha atingido só o terceiro. Ele queria atirar na vítima, atirou contra ela, errou o tiro, atingiu só um terceiro, causando lesão leve. Aí é tentativa de homicídio, porque eu transfiro o dolo dele, da vítima, para a pessoa que ele atingiu. Ou seja, é erro na execução, artigo 73. Se eu atinjo só o outro, eu transfiro as características. Se eu atinjo os dois, eu respondo por homicídio em relação a quem eu queria matar e crime culposo em relação a outro. No exemplo que você deu, lesão corporal culposa. Ok? No exemplo que você deu, lesão corporal culposa. Professor, fale sobre prescrição da reincidência. 5 anos, a contar da data em que extinguiu a pena anterior. Fui condenado por um crime, transitou em julgado, a partir daqui eu sou reincidente. Há 3 anos de pena. Quando eu acabar de cumprir a pena, ou seja, daqui a 3 anos, começa a ocorrer os 5. Então, durante 8 anos, eu sou potencialmente reincidente. Artigo 64, inciso 1 do Código Penal. 5 anos, a contar da data em que se extinguiu a pena anterior. É dali que corre a reincidência. Simone Cordeiro chegou agora. Então, Simone, a gente já está no último bloco, um bloco de dúvidas. Depois você assista os outros blocos aí. Dias, obrigado, vou continuar. A vedação da conversão da pena privativa de liberdade e restritiva de direito do 44 da Lei de Drogas está valendo? Na peça da Vânia Pereira, nós não pedimos ela. Eu não me lembro da peça, sinceramente, mas não está valendo, ok? O STF disse que a vedação da pena restritiva na Lei de Drogas é inconstitucional por violar a individualização da pena. Então, seja qual for a situação do traficante, se ele cumprir os requisitos da PRD, ele tem direito à PRD. A proibição da Lei de Drogas foi considerada inconstitucional pelo Supremo. Beleza. Professor, fala um pouquinho da Lei de Drogas. Jennifer, esse último bloco é um bloco de dúvidas. Se tiver alguma dúvida pontual, manda pra gente, mas não dá para eu falar abertamente aqui agora sobre a Lei de Drogas. Eu não sei se você é aluna do presencial, se for, a gente terá essa aula na semana que vem. Se for do online, essa aula sobe terça-feira para o pessoal do online. São as 2 últimas aulas lá do pessoal do online. Simone, professor, explica o constrangimento ilegal, por favor. Simone, é um crime acessório, é um crime subsidiário. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a fazer alguma coisa que a lei não obriga ou que a lei não permite. Por exemplo, eu estou obrigado a te emprestar meu telefone? Não. Aí você aponta uma arma e diz, me empresta o telefone ou eu te mato. Isso é constrangimento ilegal. Se você quisesse levar ele, seria roubo, mas não quer, só quer usar, então é constrangimento ilegal. Eu estou obrigado a tirar a camisa para você ver? Não. Então, se você aponta uma arma e diz, tira a camisa que eu quero ver, isso caracteriza constrangimento ilegal. Eu estou obrigado a parar de transmitir essa aula agora? Não. Se alguém chega aqui, aponta uma arma e diz, para de transmitir a aula agora, eu te mato, isso é constrangimento ilegal. Agora, se eu uso isso para praticar um ato sexual, estupro. Se eu uso isso para sacar o dinheiro no banco, extorsão. Se eu uso isso para você abrir o cofre, extorsão. Se eu uso isso para que você me entregue o telefone para eu levar para mim, roubo, e assim por diante. Então é um crime subsidiário lá no artigo 146 do Código Penal. Novaes, diz a Fernanda, se a questão perguntar quando ocorre a consumação do furto, explica as 2 teorias, a da Amócio e a da Ablácio, porque você tinha falado na aula que o melhor seria a teoria da Amócio, e eu fiquei na dúvida. Fernando, olha só, são 4 teorias. 2 são as principais, você colocou aí, a Amócio e a Ablácio. Qual é a adotada pelo STF e pelo STJ? O Amócio, a Amócio, ou apreêncio, né? São sinônimos. Então, é essa que você deve usar. Se você lembrar da outra, coloque também, porque a banca pode querer a divergência. Mas a última vez que isso caiu em prova, eles aceitaram só a Amócio, ok? Só a Amócio, que é a do STF e do STJ. O artigo 9º, parágrafo 2º da Lei 10.684 se aplica ao artigo 334 do Código Penal, mesmo sem citá-lo? Sim. Por analogia em bonam partem, é possível aplicar a extinção da punibilidade pelo pagamento também no descaminho, sem nenhum problema, ok? Sem nenhum problema. Novaes, ciúmes no homicídio entra como qualificadora por motivo torpe ou fútil? Juliana, ciúme é complicado, hein? Ciúme pode ser qualificador e pode ser privilégio. Pode ser até privilégio. O marido que mata a mulher porque a flagrou no adultério é privilégio, violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.
Agora, o cara que mata a namorada porque a namorada terminou o namoro e ele disse se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, isso caracteriza um motivo de qualificadora. Agora, é torpe ou fútil? Depende da situação. Torpe é aquele que gera vantagens. A princípio, é fútil, porque a princípio o ciúme não está ligado a nenhum tipo de vantagem. Aí teria que imaginar um exemplo sobre isso. Mas, a princípio, motivo fútil. Obrigado, professor. Qual a diferença entre aberratio criminis e crime préter doloso? Completamente diferente, né? Crime préter doloso é um crime só, que eu iniciei dolosamente e acabei culposamente. Eu quero te lesionar, acabei te matando por imprudência. É um crime só. Não tem a lesão e o homicídio. É um crime só. Lesão corporal seguida de morte. Préter doloso. Já no aberratio criminis, eu tenho dois crimes. Eu tenho o dolo de matar João e mato também Maria. Então, o meu dolo se concretizou, homicídio doloso contra o João e culposo contra a Maria. Então, lá não é a culpa derivada de uma imprudência no dolo, não. Lá é dolo e culpa, separadamente. Enquanto no préter dolo é uma derivação. Eu começo um crime doloso que desencadeia para um resultado culposo mais grave, um crime só. Dúvida esclarecida, obrigado. Peraí que sumiram aqui as... Crime do artigo 345, subtrair coisa que é sua, que está emprestada com alguém e não quer devolver? Sim, claro. Pergunta do Tiago. É exercício arbitrário das próprias razões quando eu subtraio alguma coisa que eu emprestei para alguém e a pessoa não queria devolver? Imagina, Tiago, eu te empresto o meu telefone e combino com você que você vai me devolver amanhã. Aí chega amanhã e você não devolve. Eu invado a sua casa e pego o telefone. Isso caracteriza exercício arbitrário. Tem um contrato de empréstimo. Esse contrato de empréstimo deve ser levado, então, em juízo. Infelizmente é assim, eu não posso sair invadindo a casa das pessoas ou apontando uma arma, dizendo vai devolver agora, ou eu atiro em você, ou coisa e tal. Beleza? É que nem cobrar dívida, né? Você não cobra dívida no peito, você cobra dívida no judiciário, e não usando violência, usando grave ameaça, nem nada disso. Professor, como tese de defesa, a difamação pode absorver a injúria? Olha, Ana Cláudia, eu acho que não, né? Porque são crimes absolutamente diferentes, com bens jurídicos diferentes. Então, não me parece acertado que isso aconteça, não. A difamação quer atingir o que os outros pensam de mim, enquanto a injúria quer atingir como eu me sinto. Então, imagina que alguém entre lá na sala de aula, na hora que eu estou dando aula para vocês, e comece a dizer na frente de vocês, na minha frente para vocês, assim, não confiem nele não, ele é um péssimo professor, eu fiquei reprovado e tal. Isso é difamação. Agora ele vira para mim e diz assim, é isso mesmo, você é burro e tal. Essa difamação vai absorver a injúria? Não. São dolos distintos, bens jurídicos distintos. A única coincidência é a coincidência de vítima. Então não dá nem para dizer que um é meio para atingir o outro. Agora, se você disser que ele só tinha o dolo de difamar, ainda que faça na minha frente, é só a difamação, não dá para caracterizar mesmo a injúria ali. Vários xingamentos de uma só vez é continuidade? Não, é crime único, né? É que nem quando eu aponto uma arma para roubar e levo a bolsa, a carteira, o telefone e o carro. Quantos roubos? Um só. Então é a mesma coisa. Seu burro, idiota, feio, além de tudo é gordo. Um crime só. De injúria não dá para configurar continuidade delitiva. Agora, injuriei hoje, aí encontrei com ele mais tarde, injuriei de novo, aí você pode sim configurar a continuidade delitiva nos crimes de injúria. Pessoal, as perguntas deram uma corrida aqui para baixo. Eu fiquei com medo de ter perdido alguma, né? Então, se eu perdi alguma aí de vocês, mandem de novo. Novaes, por que a revogação do livramento condicional não impede a concessão de novo livramento quando o crime é cometido antes do benefício? O artigo 88 do Código Penal me fez entender que não podia. É porque a redação do artigo 88 é péssima. Eu não estou com o código agora aqui à mão, eu tenho aqui no meu telefone, peraí. Mas é porque a redação do artigo 88 é muito ruim mesmo, é muito ruim. E aí ele dá a entender realmente que não teria direito. Você tem que entender aquele entre vírgulas lá. O artigo 88 ele diz assim, revogado o livramento condicional, vírgula, não poderá ser novamente concedido, vírgula, e, salvo quando a revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele benefício, não se desconta na pena o tempo que esteve solto condenado. Então, a doutrina interpretou isso como esse salvo quando, ressalvando as duas coisas. Ressalvando tanto a impossibilidade de conceder novo,
quanto à possibilidade de somar as penas. Até porque, veja só, se eu vou somar o tanto de pena que faltava para fins de execução, é claro que eu vou calcular um novo livramento sobre o total, e não sobre a pena só do novo crime. Então a lógica da segunda parte invalidaria a da primeira parte, entendeu? Beleza. Professor, poderia falar um pouco sobre o momento de consumação do induzimento, instigação, auxílio ao suicídio? Boa pergunta aí da Patrícia, né? Sempre gera dúvida. Quando é que ocorre a consumação do induzimento, da instigação ou do auxílio ao suicídio, pessoal? Quando é que ocorre essa consumação? A consumação ocorre quando a vítima morre ou quando a vítima sofre a lesão corporal de natureza grave. Induzi, instiguei ou auxiliei. Ela morreu, consumado. Ela não morreu, mas sofreu lesão grave, consumado também. São duas situações de consumação. Quando você lê a pena, você vai entender isso. Pena de 2 a 6 anos se ocorre a morte, pena de 1 a 3 anos se ele tenta, mas não consegue, sofre lesão grave. Isso faz com que o crime seja material, depende do resultado, tem que morrer ou sofrer a lesão grave. Mas isso deixa claro que eu não posso punir se não ocorrer esses resultados. Morreu, 2 a 6 anos. Sofreu lesão grave, 1 a 3. Sofreu lesão leve. Não tem pena. Não sofreu nada, não tem pena. Então eu não posso aplicar nessas situações. Não posso aplicar nessas situações. Maria Carolina, o advogado tem imunidade em relação aos crimes de calúnia e etc., quando no exercício da função? 142 do Código Penal e, salvo engano, 9º lá do Estatuto da Advocacia, não me lembro o artigo do Estatuto, mas tem também um artigo lá. O artigo 142 do Código Penal diz que tanto as partes quanto os procuradores delas, ou seja, o advogado, na discussão da causa, tem imunidade na calúnia e na difamação. Na calúnia e na difamação. Não, desculpe, na difamação e na injúria. Na calúnia, não. Por que na calúnia, não? Porque eu não posso imputar crime falso a alguém. Imagina, estou representando o meu cliente discutindo o divórcio dele lá com a ex-mulher. Aí eu vou imputar a ela crimes falsos? Olha, ela roubava dinheiro dele, ela trafica droga no condomínio onde mora. Não posso fazer isso. Agora, posso difamá-la? Olha, ela transava com o porteiro no elevador do prédio? Posso difamá-la. Posso injuriá-la? Ela era uma péssima, durante a audiência, imagina. Excelência, ela era uma péssima mulher, ela não cuidava dos filhos e tal? Posso, claro, sem problema. Então, a difamação e a injúria, o advogado tem imunidade. A calúnia, não. Ele não é imune à calúnia, como também não é o desacato. Lá no Estatuto da Advocacia, estava escrito desacato, calúnia, injúria e difamação. O Supremo disse que para calúnia e para o desacato, não. Considerou inconstitucional. Então só ficou para a injúria e para a difamação. Como sempre, uma aula maravilhosa. Desceu aqui, peraí, estava lendo aqui o elogio. Como sempre, sumiu o elogio. Que estranho, né? Mas enfim, como sempre uma aula tá aqui. Como sempre uma aula maravilhosa, muito bom começar assim e tal, beleza. Deixa eu ver que eu estava aqui na Carol. No livramento condicional para reincidente, utilizo 83 do Código Penal ou 83 do Código Penal, é posterior ao 710. Show de bola, professor, aula ótima. Novaes, se um agente de 17 anos inicia conjunção carnal com a namorada menor de 14, na véspera do seu aniversário de 18, terminando o ato já com 18 anos, como posso tipificar? O tempo do crime é o tempo da conduta. A conduta é a prática da conjunção carnal ou do ato libidinoso. Se houve conjunção carnal ou ato libidinoso depois dele completar 18, ele já responde pelo crime como maior, ainda que ele tenha iniciado antes. Imagina, iniciou antes, praticou lá sexo oral, completou os 18 e continuou transando. Então, se há ato sexual depois de completar 18, ele já é maior. Porque no caso de morte de um pedestre que é atropelado pela roda de um ônibus, o motorista responde por homicídio culposo, qual o dever do cuidado que ele violou? Provavelmente nenhum, né? Provavelmente o delegado está errado, mas é porque matou alguém na rua, amigo, chegou na delegacia, é homicídio culposo. Depois é que vai ser apurado. Lá na delegacia é tipificação. Como é que se tipifica uma morte? Ou é homicídio doloso ou é homicídio culposo. O delegado tipifica do jeito que ele quiser. O ideal seria ele ter uma análise melhor.
fato atípico, mas a princípio pode ser que o motorista seja responsável por verificar se o pneu está apertado antes de sair da garagem. Não sei, não conheço a regra da garagem. Mas imagina que lá na empresa tem uma regra dizendo assim, o motorista é responsável para verificar os pneus antes de sair. Ele não verificou, o pneu soltou. Aí teria culpa. Se não, não tem mesmo. Como sempre, uma aula maravilhosa. Muito obrigado. Obrigado, Aline. E por último, a Simone. Última pergunta, ok, pessoal, que eu vou responder. Professor, o artigo 60 do Código Penal, critérios especiais da pena de multa, eu aplico aonde? Pode dar algum exemplo? Eu não lembro do artigo 60. Deixa eu olhar ele aqui, Simone. Artigo 60. Na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. A pena de multa pode aumentar em até o triplo. Beleza, a multa substitutiva e tal. Na hora de calcular a multa. O cálculo da multa, você deve ter visto isso na aula, se dá em duas etapas. A primeira é a dosimetria da pena, para saber quantos dias multa. A segunda é o valor do dia multa. E aí o valor do dia multa usa o 60, capacidade econômica dele. Quanto mais dinheiro tiver, maior será o valor do dia multa dele. Quanto menor for a capacidade econômica, menor será o valor do dia multa dele. Então, é para o cálculo do dia multa, ok? É para o cálculo do valor de cada dia multa desse. Bom, pessoal, quero mais uma vez desejar a todos aí um feliz 2015. Eu espero que tenham gostado desse nosso bate-papo, dessa nossa aulinha de hoje. Nós nos vemos aí durante a semana que vem. Pessoal aqui do presencial, a gente se encontra já a partir de terça-feira. Terça-feira eu estou com as duas turmas, manhã e noite, e com a turma VIP à tarde, né? Turma VIP, não se esqueça, hein? Essa foi uma aula extra que a gente marcou. Então, pessoal da turma VIP à tarde, junto com a gente. Pessoal do online, estamos juntos sempre. Então, vamos continuar juntos aí. Vocês têm assistido às aulas, mandado as dúvidas pelo Facebook, pelo e-mail e tal. A gente vai esclarecendo. Essa semana ainda entra para vocês aí 2 aulinhas sobre leis especiais. Já estão no gatilho para entrar. Vocês assistirem antes de fazer a prova. Pessoal aí perguntando se eu tenho alguma ideia sobre a peça, se mudei de opinião. Não mudei de opinião, não. A minha intuição inicial com a queixa tinha sido uma intuição bastante forte, tanto que eu falei, né, que eu achava que podia ser uma queixa, mas eu estou achando que pode vir um reze mesmo. Eu tive essa impressão de que seria um reze no outro dia. Tive de novo essa impressão ontem, de que poderia ser, anteontem, de que poderia ser um reze. Então, as coisas estão tendendo aqui na minha cabeça a acreditar que pode vir, sim, um recurso em sentido estrito. E esse recurso em sentido estrito, ele normalmente, quando cai, vamos olhar aqui o artigo dele, lá no CPP, normalmente quando cai, na prova, ele normalmente cai da decisão de pronúncia. Só que eu tive uma impressão mais forte de que não seria da decisão de pronúncia. Legal? Normalmente, quando cai recurso em sentido estrito, ele tem caído da decisão de pronúncia, dizendo lá, deixa eu abrir aqui o artigo do reze, eu estava no Código Penal, estou passando para o de processo, só um minutinho. Então, o 581 lá, normalmente quando cai o reze, ele cai dizendo que é da decisão de pronúncia, lá no inciso 4. E eu, quando estava pensando sobre isso, pensando sobre a peça, eu imaginei o inciso 9, que indeferir o pedido de reconhecimento da prescrição ou outra causa extintiva da punibilidade. Imaginem, por exemplo, uma situação bem simples, talvez lá algumas nulidades, tal, né? E aí diga lá que a defesa peticionou requerendo o reconhecimento da prescrição. Prescrição da pretensão punitiva, lá no meio do processo. A prova já deve estar pronta, né? Então, e aí é bom para a gente adivinhar quando já está pronta, né? A prova pronta, semana que vem, então já deve estar pronta. Mas, imagina lá no meio do processo a questão te conta lá a história toda, diz qual foi o crime, a data que ele praticou, a data que ele foi denunciado, a data que foi recebida a denúncia.
te diz que ele era menor de 21 em algum momento. Uma coisa mais ou menos assim. Aí diz que a defesa peticionou reconhecendo, pedindo a prescrição, e que o juiz negou a prescrição, dizendo que o crime prescrevia em 8 anos e que tinham se passado só 5. Só que, na verdade, por ele ser menor de 21 na data do crime, ele teria direito à prescrição pela metade. E aí você teria, então, que fazer um recurso em sentido estrito, requerendo. Entenderam? Acho que seria uma coisa assim. Mas, enfim, é só uma ideia, né, pessoal? Isso é sempre bom deixar claro que a gente não tem nenhum acesso à peça, nenhum acesso a nenhuma informação da banca. O que a gente faz é um trabalho sério de acompanhar o que a banca faz, acompanhar as provas anteriores, analisar o que já caiu, o que falta cair, o que mais se repete, e aí tentar chegar à conclusão de que pode ser essa ou aquela. Mas o que é importante mesmo é lembrar que tanto os alunos do online quanto os alunos do presencial estão absolutamente preparados para fazer qualquer peça que caia lá. E que a banca de penal da FGV tem sido muito, 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 muito honesta na elaboração da prova, muito honesta naquilo tudo que tem caído lá na prova, na elaboração tanto da peça quanto das questões. Tem sido uma prova tranquila de ser realizada, como sempre. Então, quem escolhe penal não precisa ter medo de vir uma surpresa, de vir uma pegadinha, de vir alguma coisa desse tipo. Mas é isso, pessoal. Então, me despeço aí de vocês carinhosamente. Até semana que vem lá nas aulas, ou até qualquer dia aí pelo Facebook, pelo contato que a gente tem tido, ok? Boa noite, tchau, tchau, forte abraço.